Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. E temos um convidado, né, o Ranieri Borges, convidado que tem relação com o estádio que o Flamengo vai utilizar durante o Campeonato Carioca, é isso? É isso mesmo. Vamos conversar agora com o Marco Antônio Teixeira, diretor de futebol da equipe do América, que vai falar com a gente a respeito exatamente dessa situação. Falávamos muito de estádio para esse Campeonato Carioca por conta em relação, né, ao Maracanã fechado, também o Estádio Olímpico Newton Santos fechado, os clubes grandes tentando recorrer às equipes de médio porte do Rio de Janeiro, e o América tem um excelente estádio que foi inclusive recentemente reformado e tem condições de receber as grandes equipes do futebol carioca. O Flamengo inclusive fechou uma parceria para a locação do estádio Julite Coutinho em Edson Passos, e o Marco Antônio Teixeira, desde já agradecendo a participação dele aqui no Som da Bradesco Esportes FM, vai falar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto. Como é que foram as tratativas entre Flamengo e América para poder contar com esse estádio para o Campeonato Carioca de 2016? Muito obrigado pela participação, Marco Antônio. Obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da Bradesco. Na realidade, essa tratativa nós começamos há uns 10 dias atrás. Tá certo, o Flamengo nos procurou, tentando saber se porventura da certo o América teria interesse em receber os jogos dele. Imediatamente eu falei que o América teria maior interesse, seria até honroso para o América receber o Flamengo aqui no estádio Julite Coutinho. E aí fomos conversando e já ajustamos, você entende, quanto à locação do estádio. Nós só estamos afinando agora essa questão da operação do jogo, você entende? Está faltando finalizar, você entende? Então, provavelmente na segunda-feira a gente assinar o contrato a respeito disso. A ideia, tá certo, o Flamengo, e pelo menos no termo do contrato, naturalmente seria os 3 jogos, tá certo, que ele teria nessa primeira fase da competição, porque no caso dos clássicos, os clássicos não poderiam jogar aqui. Então seriam esses 3 jogos, exceto o clássico. O Flamengo já teve experiência de jogar no estádio, tá certo que há muito tempo atrás, em 2005, algumas modificações foram feitas no Julite Coutinho. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tem mais alguma modificação que vá ser feita para receber torcedores do Flamengo no estádio? Ou já está tudo basicamente pronto? Eu estive, inclusive, recentemente no estádio, pude perceber que realmente algumas modificações foram feitas, e até bem feitas, até em relação a como a imprensa é recebida no estádio, hoje em condições muito melhores, as cabines climatizadas, até mesmo todo colocado para que o sol não incida diretamente dentro das cabines de transmissão. Alguma modificação a mais vai ser feita no estádio? Você tem essa informação para a gente? Em termos do jogo, para esse Campeonato Carioca não, mas a gente tem um projeto em curso que é de revitalização completa do estádio Julite Coutinho. Por essa razão, dentro do nosso plano estratégico de modernização, a gente entrou no Profut, porque a nossa primeira ideia, tá certo, era equacionar nossas dívidas e ter a CND. E com a CND nós vamos buscar a captação de recursos para completar essa revitalização, ou seja, melhorar vestiário, melhorar, ter um campo anexo, que poderia ser o principal do acesso à categoria de base, mas não para essa competição. Para essa competição é no estado que ele está hoje, que ele será entregue a Flamengo e América. Agora, Marco Antônio Teixeira, aqui é o Juan Rodrigues que está falando com você, né? Inclusive tive o prazer de bater o papo contigo lá na terça-feira na apresentação da estrutura para 2016 da equipe do América. E eu queria te perguntar o seguinte: se falou muito no estádio do Campo Grande, o Ítalo Delcima, se falou em outros estádios, né? Mas por que se demorou tanto a falar no estádio do América? Eu sou um conhecedor, sou da área, inclusive, e eu sempre falava que o estádio estava pronto. Por que se demorou tanto? Você chegou a cogitar ou dar alguma cavada para que isso pudesse acontecer? Na realidade, uma boa tarde, quer dizer, da minha empresa foi um prazer a gente conhecer lá e estar junto lá na terça-feira. Na realidade, o América ele entrou bem a posteriori mesmo, porque os projetos eram diferentes, né? Quer dizer, o projeto, tá certo, da Portuguesa e o projeto do Ítalo Delcima era um projeto, tá certo, de praticamente construir o estádio, né? Quer dizer, eu acho que a visão aí era uma visão mais de longo prazo, você entende? E no caso do América, tá certo, ele foi visto por último, que aí foi uma visão de curto prazo. Ou seja, aqueles projetos, tá certo, de praticamente construção, envolvendo recursos muito vultosos, tá entende? Caíram por água abaixo e, naturalmente, eu fui procurado pelo Flamengo e imediatamente eu disse que vamos conversar assim, então temos um maior interesse.
Então, provavelmente é por isso que o nosso estádio entrou por último, você entende, embora ele já estivesse pronto, né? Pronto para uso, né? Doutor Marco Antônio Teixeira, muito boa tarde, aqui Rafael Leão falando com o senhor. Eu gostaria de saber uma pergunta que eu acredito seja pertinente para muitos torcedores, principalmente torcedores do Flamengo, que agora muitos, inclusive, devem conhecer pela primeira vez o estádio Giulite Coutinho. Eu gostaria de saber qual é a capacidade hoje que o estádio Giulite Coutinho tem oficialmente, quantos torcedores ele pode receber? Na realidade, pelo laudo de vistoria que nós tivemos do JEP, considerando que nós não temos câmera de vigilância, tá certo? A capacidade do estádio hoje, tá certo, será liberada para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, então. Exatamente. Exatamente. E a torcida do Flamengo, é claro, um clube de massa, a maior torcida do Brasil, que está acostumada a jogar em grandes palcos como o Maracanã e até mesmo o estádio Newton Santos, né, que tem uma capacidade de aproximadamente de 40 mil torcedores. Eu gostaria de saber, o Flamengo que vai utilizar o Giulite Coutinho agora nessas primeiras rodadas, ele já definiu que utilizará até o final do campeonato estadual ou isso está sendo visto jogo a jogo? Não, isso está sendo visto para a primeira fase, né? Porque a primeira fase envolve um processo de classificação. É natural pensar que o Flamengo vai classificar, mas acho que o Flamengo, de certa forma, até por princípio, né, do próprio Flamengo, nós estamos fazendo um contrato para a primeira fase, só que para a segunda fase não sabemos quais equipes estão classificadas. Mas eu tenho certeza que o Flamengo deve evoluir, e evoluindo eu acredito que ele vai continuar usando o nosso estádio aqui, o Giulite Coutinho. Agora... Só um parênteses, eu acho que você tocou bem na questão da torcida. Aqui na questão do Giulite Coutinho, tem uma logística que é muito importante. Inclusive para esse jogo, até conversei com o pessoal do Flamengo, que era importante contar com a mídia para esse trabalho, de sugerir aos torcedores que utilizem, quer dizer, é um meio de transporte que eu utilizo diariamente para vir aqui, bastante confortável, entendeu? E que deixa você praticamente a 3 minutos do estádio, que é a Supervia, tá certo? Central Japeri, passa lá São Cristóvão, Maracanã, então Madureira. Eu creio que se porventura fizer um trabalho nesse sentido, você entende? Objetivamente, com certeza, os torcedores poderiam chegar aqui com mais conforto, entendeu? E com carro, às vezes, pode ser que seja um pouquinho mais complicado. E, doutor Marco Antônio, mais uma pergunta aqui para fechar da minha parte. Eu gostaria de saber o seguinte, o Flamengo já está acertando isso para o campeonato estadual, mas eu gostaria de saber se existe a possibilidade também do Clube Rubro-Negro utilizar o mesmo estádio para partidas da Liga Sul Minas Rio, talvez mesmo o Campeonato Brasileiro na sua reta inicial, Copa do Brasil, enfim. Enquanto ainda não puder utilizar o Maracanã e o estádio Newton Santos, há a possibilidade do Flamengo continuar utilizando o estádio Giulite Coutinho, isso nas competições maiores além do campeonato estadual, ou isso deve ficar restrito apenas ao campeonato carioca mesmo? Não. Tudo que nós conversamos, tudo que nós estamos acertando e certamente tudo que nós vamos assinar corresponde unicamente ao campeonato estadual, primeira fase do Rio de Janeiro. Agora, Marco Antônio, aqui é o Juan Rodrigues mais uma vez batendo um papo contigo. Queria que você falasse um pouco sobre a questão das reformas que vocês fizeram no campo, né? Vocês pegaram a gestão do presidente Léo Almada, pegou a equipe do América com algumas dificuldades no estádio Giulite Coutinho, fez algumas melhoras. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conforto que tanto a imprensa, quanto os jogadores, quanto os torcedores podem encontrar no estádio Giulite Coutinho, já que conheço de frequentar por aí. Quer dizer, as intervenções foram feitas pelo presidente, depois que ele entrou, foi naturalmente primeiro de tornar o estádio, tá certo, utilizável. O estádio estava praticamente sem condições de uso, né? Então as intervenções básicas e grandes foram feitas. Primeiro foi na parte de refletores, né? Se colocou, quer dizer, se trocou todo o cabeamento, entende? Para que pudesse realmente ter uma iluminação suficiente, tá certo, para jogos à noite, para atender televisão. Já descemos, até nos refletores, 2 bases, para ampliar caso seja necessário, o número de holofotes. Foi feito, como foi colocado, não sei se voltou a ser pelo próprio Rafael, as cabines de rádio, certo? E de televisão, foram realmente todas elas reformadas, climatizadas, colocado todos, certo? Para, de certa forma, proteger com relação ao calor. A própria sala de imprensa, certo? Ela foi ampliada e ela oferece conforto e espaço, certo? Para a mídia trabalhar tranquilo. E no caso das arquibancadas, entende? As arquibancadas estão todas em condições de uso e nós estamos colocando agora cadeiras para atender os membros do Conselho Deliberativo e essa modalidade de sorte aí, que é que nós, do sócio torcedor, né, que nós lançamos na terça-feira, que lá estava, e que é do Star, que vai ter realmente cadeiras, né, entendeu? Exclusivamente para esse tipo, para essa modalidade de sócio torcedor. E outras intervenções que nós fizemos, foi algumas nos vestiários,
Então, objetivamente, está em condições de uso, mas para frente, como eu te falei, obter essa CNB, que deve sair daqui semana que vem a 10 dias, entendeu? A América vai ter finalmente a sua CNB, a gente vai sair para o mercado para captar recursos para ir fazer uma ampla reforma. Agora, Marco Antônio Teixeira, diretor da equipe do América, diretor de futebol, figura importante também com relação aos reforços da equipe americana. Marco Antônio, a gente conversou na terça-feira, você falou que o América está fazendo um processo de garimpo para trazer os reforços para esta temporada. Gostaria que você falasse, né? Você disse que teríamos novidades. Tem algum prazo para essas novidades? Você disse que 80% do elenco estava fechado, mas teríamos novidades. Tem algum prazo para isso? Como eu te falei aquele dia, quer dizer, de fato eu chamo de um projeto garimpo, aquilo que eu lhe coloquei, quer dizer, como é que é feito o garimpo? O garimpo, você tem uma montanha grande, você tem que varrer com água embaixo, o cascalho desce e você vai, peneirando até você tirar talvez uns 4 ou 5 pedras, tá certo, de qualidade. E do lado de cá, quem está fazendo isso normalmente tem poucos recursos. É a realidade do América. A gente tem poucos recursos, então a gente tem que realmente estudar vídeos e mais vídeos, entender, olhar jogadores, acompanhar e tudo, mas tudo dentro do padrão, tá certo, de orçamento do América, até porque ao entrar no Profut, o América se compromete, tá certo, aquelas regras que tem do Profut, quer dizer, de manter os salários em dia. Então, se bem que o América já mantinha antes, tá certo, do Profut, mas a gente pretende manter a mesma situação, que é uma diretriz do presidente Almada, assim, de manter os salários em dia. Então, a gente teve poucos recursos para buscar esse reforço. Por isso que eu chamo de projeto garimpo. Efetivamente, a gente tem uma expectativa, talvez, da próxima semana, quer dizer, talvez pela próxima sexta-feira, talvez de mais umas 2 ou 3 que incorporarão o elenco, e que a gente está ainda em observação, provavelmente devemos observar em atividade na próxima semana. Mas, no princípio, é isso aí. Eu diria até mais, 85% do elenco já está formado, quer dizer, hoje nós vamos ter agora de tarde, às 4 horas, o jogo contra a Friburguense, e aí já vai dar para ver como é que tá a ideia do América. Agora, Marco Antônio, lembro que o América fez parcerias informais com a equipe do Santos, com a equipe do Corinthians e também com o Botafogo. Dessas parcerias chegou o Eric, lateral direito, o Vitor Putinelli do Santos, do Corinthians não me recordo se chegou alguém. A questão que você falou sobre o garimpo, né, sobre não se ter tanto dinheiro para bancar, talvez possa ter pesado por esse número pequeno de atletas que vieram dessas equipes. Afinal, quem joga no Santos, quem joga no Corinthians ou joga no Botafogo, a maioria ganha cifras altas, né? Não, na realidade sim, quer dizer, mas normalmente esses atletas que vieram, eles vieram por empréstimo, né? Consequentemente, na questão do empréstimo, tá certo, o América, muitas vezes, tá certo, ele não entra, tá certo, com parte financeira no processo. Muitas vezes o América entra na parte financeira correspondente ao teto que nós fixamos, entendeu? Então foi por isso que foi feito, foi possível fazer essas parcerias, né? E objetivamente, quer dizer, como você falou, quer dizer, o Putinelli lá de Santos, tá certo, do Botafogo 2, o Eric e o Matheus Menezes, né? O zagueiro e o lateral direito. Nós temos também aí, que é que veio da Argentina, né? O Sousa, que está se apresentando bem nos treinamentos, né? Temos lá o Marcão, que veio lá de Santa Catarina. Então a gente tem um conjunto de jogadores aí que, vamos dizer, não são conhecidos, tá certo, como estrelas e tudo, mas com certeza o desempenho deles será absolutamente satisfatório, eu tenho certeza. E com respeito ao Corinthians que você colocou, de fato, quer dizer, a gente tem lá o que eu chamo de clube colaborador, quer dizer, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, e tem outros aí. Objetivamente, o que acontece é que os elencos desses clubes da Série A só voltaram na quinta-feira passada, quinta ou sexta. Então, é esse final de semana que os clubes da Série A estão praticamente fechando os elencos dos jogadores que vão aproveitar na Série A e que nós vamos ter, então, a ciência do que, em princípio, seria possível de colaboração com a América. Então, esse é um cenário que nós vamos trabalhar bem forte a semana que vem. E outro cenário que a gente está trabalhando bem forte é acompanhar a Copa Rio-São Paulo, né? A Copinha lá, porque o objetivo é outra possibilidade que a gente tem de jogadores sub-20 que estouraram a idade. Então a gente ainda está nesse projeto garimpo nessas duas áreas. Quer dizer, na área do elenco, tá certo, que não será aproveitado para a Série A, que naturalmente atenderia o América, e jogadores da Copa São Paulo.
Agora, Marco Antônio Teixeira, dirigente do América, para finalizar, já agradecendo sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a gente falou sobre esse tal de projeto Garimpo. Talvez a torcida do América seja a mais chata na questão de participar no clube, tá sempre querendo participar, sugerindo alguns nomes. Queria saber se vocês monitoram esse tipo de situação, né? Até porque conheço alguns nomes que tiveram boas passagens no América e a torcida quer de volta, né, no clube. Inclusive foi colocado para alguns torcedores o zagueiro Bruno Ronzen e o zagueiro Santiago também, que foram bem aí. Queria saber se vocês olham para essas sugestões da torcida, pelo menos para ver se realmente são boas sugestões. Afinal, a torcida do América participa em tudo, o Marco Antônio. Não, é verdade. A nossa torcida é muito participativa, quer dizer, isso é muito bom, entendendo? Porque, em primeiro lugar, se a sendo participativa, ela nos coloca cada vez mais responsabilidade e, com isso, efetivamente, a gente pode responder sempre de uma forma melhor. E, sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu recebo muito no meu SMS, no WhatsApp, mesmo por e-mail, a gente recebe muitas indicações e todas elas são analisadas, entende? Desde que tenha uma documentação suficiente, porque, objetivamente, a gente não tem tempo, você entende, para poder fazer avaliação, tá certo? E teste, vamos dizer, em loco, quer dizer, no próprio em treinamento e tudo mais. Então a gente tem que observar isso aí, o currículo do jogador, você entende? Informações, vídeos, um conjunto de material que permite a gente fazer pelo menos uma análise preliminar para ver se vale a pena avaliar ou não. E cumpre lembrar também que todas essas indicações dos torcedores, todas as sugestões, quer dizer, que nós recebemos, muitas delas participaram daqueles 3 dias que nós fizemos avaliações. Quer dizer, foram avaliados aqui durante 3 dias quase 42 jogadores. Quer dizer, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de aproveitar nenhum em termos do elenco para a Série A do Carioca ano que vem. Mas isso que você colocou é uma coisa que a gente sempre preocupa e estamos sempre à disposição da nossa torcida e queremos que ela continue sempre exigente. Quer dizer, é na exigência que a gente busca excelência. Tá certo, Marco Antônio Teixeira, dirigente do América, com quem a gente bate um papo agora. E temos uma pergunta do ouvinte para finalizar, ô James? Pois é, Juan, tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Rômulo de Nova Iguaçu. Ele colocou assim, que existem até campos lá em Nova Iguaçu, na região ali dos Palmares. Ele colocou que o América poderia, inclusive, fazer o garimpo também na Baixada, com vários jogadores lá no interior também do estado, que isso também seria interessante. E o que o Marco Antônio Teixeira poderia colocar dessa situação? A sugestão do Romulo é bem-vinda, entende? E o projeto Garimpo é isso mesmo, como eu coloquei, que você usa, tá certo, jatos d'água para derrubar uma montanha, quer dizer, para derrubar não, para você fazer o cascalho, a montanha se tornar cascalho, quer dizer, é possível fazer esse trabalho em todas as regiões e a gente quer fazer, você entende? Então todas as sugestões são bem-vindas e, por favor, coloque lá entre no site da América, tem um e-mail lá geral, apresente a sua sugestão lá, que sem dúvida nenhuma, nós sempre serão bem atendidos e nós vamos buscar esse tipo de coisa. Marco Antônio, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater mais uma vez um papo contigo. Foi um prazer grande, estou sempre à disposição, entendendo, a Rádio Bradesco e agradeço, entendendo, pelo que tem feito pelo futebol e, sobretudo, pelos clubes que eu poderia chamar clubes grandes, mas hoje de pequeno porte do ponto de vista orçamentário. Vocês sempre incentivaram, estão sempre do nosso lado, isso é importante para todos os nossos clubes que têm esse tipo de natureza. Obrigado a todos. Tá, e esse é o Marco Antônio Teixeira falando sobre a questão do América, do Giulite Coutinho e muitas informações aqui na Rádio Seu Esporte.